Meu nobre aluno, minha nobre aluna, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso curso de assistente administrativo, que te fará você ser eficiente e produtivo em suas atividades. Bom, vamos então para a nossa aula de número 6, que tem por título Marketing Pessoal. Lembremos-nos do que falamos na aula passada? Então tratamos de um tema muito bacana, que é a entrevista de emprego, um processo imprescindível, importante e existente dentro das organizações. E aí, para fomentar um pouco, para alimentar melhor este tema, resolvemos tratar na aula de hoje o marketing pessoal. Ou seja, vamos falar de como nós devemos nos comportar. E aí saímos não apenas para falar do eixo da entrevista de emprego, mas também num comportamento mais amplo, do comportamento profissional em si. Falaremos então nessa aula como devemos valorizar, tá, alguns aspectos que são importantes para que o colaborador ele se destaque, para que ele tenha uma visibilidade positiva por parte da organização e também em relação até a si mesmo. Porque se valorizar é valorizar a sua marca, a sua pessoa e, por consequência, o seu profissionalismo, a função que você atua e, por fim, lá no final da linha, valorizar também a organização em que você trabalha. Então, no primeiro momento, devemos se perguntar, o que entendemos sobre o tema? Marketing pessoal, ou seja, a valorização da minha imagem e o quanto isso é importante dentro do mundo corporativo, do mundo das organizações. Sabemos que é uma febre muito grande hoje, quando nós olhamos para as mídias digitais, quando olhamos para este mundo digital e vemos pessoas se destacando, sim, por valorizar a sua persona, a sua pessoa, o seu personagem que ela adota para ser seu. Enfim, e temos visto que as pessoas têm tido resultados, uma vez que elas começam a destacar aquilo que mais chamam a atenção de um público específico. Então, você valorizar a sua marca, valorizar a sua pessoa, valorizar o seu perfil é de muita valia, uma vez que, pensando no mundo corporativo, você passa a estar apto a trabalhar com pessoas de diversos tipos, comportamentos. Quando eu falo tipos, eu falo de pessoas com perfis diferentes, pessoas que possuem ideias e pensamentos também distintos do nosso. E quando trabalhamos a nossa marca pessoal, passamos a valorizar a nossa conduta, o nosso modo de falar, o nosso modo de agir, o nosso comportamento como um todo. Então, falarmos sobre marketing pessoal, estamos falando em realçar, em ressaltar, em dar valor à nossa pessoa. Porque nós pensamos muito, quando falamos de empresa, onde a marca necessariamente, a empresa em si, ela se torna valorizada, uma vez que por trás desta marca existem pessoas trabalhando sempre em promover o bem-estar, uma boa relação entre empresa e consumidor. Vemos pessoas sempre trabalhando, se esforçando para alavancar a marca, para trazer melhores resultados para esta empresa. Então, por que não pensar em nós? Como podemos trabalhar a nossa marca pessoal, a nossa identidade pessoal, identidade profissional, a fim de que cheguemos a lugares mais altos, pensando sempre nesta ideia de que é sempre possível melhorarmos em relação à nossa conduta, em relação ao nosso profissionalismo, em relação ao nosso modo de enxergar as coisas que estão direto e indiretamente ligadas à nossa empresa. Enfim, o marketing pessoal ele vem com essa ideia de explorar o quanto podemos melhorar e o quanto essa melhoria, o quanto esse cuidado com a nossa imagem pode trazer benefícios para mim e para você. Bom, então entendemos que é uma realidade de todas as empresas buscarem pessoas que de fato se destacam, não apenas na função técnica, mas também enquanto no cuidado seu com a sua imagem pessoal. E se as empresas buscam pessoas assim, quanto mais nós, que devemos então valorizar essa questão muito importante. Bom, o que é o marketing pessoal, de forma bem resumida, como alguma definição que podemos dar dentre tantas? É o modo com que o profissional irá promover a sua autoimagem,
como conduzir a sua reputação, como se apresentar com um diferencial em relação aos demais. Então, valorizar a sua autoimagem é o ponto, é a pedra fundamental da ideia de marketing pessoal. E aí, devemos fazer uma pergunta muito importante, como vocês podem ver aí ainda no quadro. Como estamos tratando, administrando e promovendo a nossa autoimagem? Será que as pessoas com que nós trabalhamos, elas enxergam em nós um potencial, não digo apenas profissional, mas de ser uma representante daquela empresa, daquela marca? Porque podemos perceber, olhando pelo mundo afora, que as grandes marcas, as grandes empresas, elas buscam pessoas que chamam a atenção da sociedade para poder fazer os seus comerciais, fazer as propagandas, ou seja, elevar aquela marca por meio daquela pessoa que tem o seu marketing pessoal valorizado. Podemos elencar jogadores de futebol, celebridades que promovem comerciais de grandes marcas porque essas marcas sabem que essas pessoas hão de valorizar, elevar, né, o nível daquela marca muito mais do que ela já é, para um alcance muito maior de pessoas, chamando outras marcas para parcerias, enfim, isto tudo resulta em maior grana, dinheiro para estas grandes empresas. Então, valorizar o seu marketing pessoal é importante, uma vez que, pensando em si mesmo, você pode, assim, além de promover um ganho para a empresa, como eu dei agora um exemplo, você pode até mesmo criar uma marca, criar uma personalidade. Quantas pessoas aí, através de uma marca única, pessoal, sua, as pessoas estão ganhando muito dinheiro, estão ganhando visibilidade, porque hoje é o que essas pessoas estão buscando, é ganhar visibilidade, trazendo algum conteúdo de relevância ou que chame a atenção de um público específico. Então é importante nós perguntarmos para nós mesmos, como que eu estou tratando a minha imagem? Como é que eu estou administrando a minha imagem? Será que eu sou uma pessoa recatada? Será que eu sou uma pessoa que sei trabalhar a minha conduta, por exemplo, no ambiente sob pressão? Como é que será que eu estou promovendo a minha imagem? Com educação, com destreza, com cuidado? Ou será que eu trato ela de forma desleixada? O meu linguajar ele não é adequado para o meu ambiente de trabalho? É importante nós pensarmos nisso. Bom, seja a sua própria marca, como eu acabei de dizer, né? Aí a gente pode comentar um pouco sobre o que está escrito aí, ó. No presente momento, nós temos uma onda muito grande, vocês têm visto isso, de pessoas que são tidas como os digital influencers, youtubers, que são pessoas que elas trabalham a sua imagem como forma de escalonar a sua visibilidade e ganhar, assim, rentabilidade, gerar parcerias, enfim, pessoas que acabam explodindo no mundo das mídias sociais e de modo assim aleatório, não necessariamente voltado a um tema específico, mas percebemos que o mundo da internet ele permite que as pessoas ingressem dentro de um conteúdo que ela promove, independente do que seja. Temos diversos conteúdos onde pessoas são sinônimos daquele conteúdo em específico. Quando falamos, por exemplo, de futebol, nós temos algumas pessoas que são marcas daquele ramo, daquele ambiente, como eu estou dizendo agora. Por exemplo, por muitos e muitos anos, a marca Seda, ela foi muito associada, e quando, por exemplo, eu falo da marca Seda, eu lembro da Gisele Bündchen. Então, nós temos aí pessoas que que geraram a sua própria marca, e aí se associando com essas outras marcas, né? Eu falo de empresas com um grande mercado, acabam sendo lembradas ao serem referidas por estas grandes empresas. Então, olha como que é interessante, olha como que é legal. Aquela pessoa ela ganhou notoriedade pelo seu saber, pela sua técnica, no caso da Gisele Bündchen, pela sua beleza, e muito por isso ela ganhou espaço, notoriedade, e fez com que ela ganhasse parceria. É igual o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo ele também tem uma parceria com uma grande marca voltada a shampoo masculino. Então, nós temos essas pessoas que conseguiram gerar o seu marketing pessoal e de forma muito bem valorizada, e estas acabam ali ganhando poder. A sua imagem ela é sinônimo de poder, de dinheiro, de grande rentabilidade. Então, grandes youtubers por aí que nós conseguimos ver, e hoje a febre, né, que é o tal do podcast, nós temos
pessoas famosas ou não, mas principalmente as não famosas que ganharam notoriedade montando aqueles bate-papos informais, esses podcasts, e aí com isso elas valorizaram aquela marca, valorizaram a sua pessoa, se tornaram conhecidas nacionalmente, até mesmo mundialmente. Então é legal a gente pensar de quanto é importante valorizarmos, de quanto é importante nós tratarmos com cuidado a nossa pessoa, porque isso acaba abrindo portas, como também a não valorização acabam fechando portas. Então, como que essas pessoas acabam valorizando a sua marca pessoal? Através de uma comunicação clara, ou no caso, como citei do podcast, uma comunicação não tão clara, mas elas conseguem, através de uma abordagem para um público específico, para um grupo de pessoas até um pouco mais amplo, eles conseguem trazer uma mensagem para essas pessoas, conseguem ganhar ali a atenção desse público, ainda que a mensagem não seja formal, mas que seja uma comunicação clara, que as pessoas que estão assistindo consigam se prender ali. Enfim, a capacidade de persuasão é uma chave muito importante para quem trabalha o marketing pessoal. Você ter a capacidade de persuadir pessoas. Isto é um fator imprescindível para quem quer ganhar visibilidade. E dentro das empresas isso não é diferente. Quando você tem uma capacidade, você tem um espaço de fala e as pessoas respeitam o seu tempo de fala, respeitam as suas palavras, respeitam a sua pessoa, compreendem, prendem atenção para aquilo que você está falando, logo você possui uma capacidade de persuasão grande, relevante, em que você deve trabalhar com cuidado essa questão, porque tudo que você falar sofre uma influência e a gente consegue perceber isso, né, no mundo das celebridades, nesse mundo digital aí, certo? E como é que essas pessoas também conseguem valorizar o marketing pessoal? Trazendo soluções para problemas dos mais diversos. Quando tratamos de problemas pontuais, problemas que estão sendo trabalhados, falados constantemente no momento, né, a gente consegue ganhar notoriedade. O marketing pessoal ele passa a ser mais visto. Como se falar de política, né, no momento superaquecido que estamos vivendo nos últimos tempos, você, quando entende do assunto, promove ideias, conceitos, pensamentos em que há um público a ser atingido, há um público que vai ser persuadido, você ganha ali a oportunidade de trabalhar melhor a sua marca, a marca pessoal. Explorando questões que estão sendo abordadas no momento, que é um pouco do que eu disse agora. Então, essas pessoas, elas tratando desses pontos aí, elas passam a ser pessoas notórias, de um modo geral. Aí nós temos aqui, eu coloquei algumas imagens, né? Julius Rock, nós temos Silvio Santos, LeBron James, nós temos pessoas de mundos diferentes, mas que ganharam notoriedade. A pessoa em si, ela ganhou notoriedade, né? Nós olhamos para o Julius Rock, nós lembramos logo do seriado Todo Mundo Odeia o Chris. Falamos aqui do empreendedor, empresário e um homem de sucesso como o Silvio Santos. Olhamos para o basquete, olhamos para essa grande estrela da NBA, LeBron James. Então, são pessoas que criaram as suas próprias marcas e com isso elas conseguem viver da sua própria imagem, né? Enfim, o Silvio Santos, por exemplo, é uma pessoa que, para quem gosta de imitação, ele é se não souber imitar o Silvio Santos, você não é um bom imitador. Só a título de exemplo. Então são pessoas que conseguiram trabalhar bem a sua marca pessoal, seu marketing. Bom, existe uma frase que é dita, né, que não é visto, não é lembrado. No marketing pessoal ela faz muito sentido, porque a sua imagem é que vai dar valor, né, ao produto necessariamente à tua imagem. Então se você não é visto, se você não trabalha bem o seu produto, o que você sabe fazer de melhor, se você não explora aquela condição, certamente você perde a visibilidade, você perde a sua imagem. Então você acaba não sabendo tratar, né, aquilo que há de mais valor, aquilo que tem mais valia, que é o seu produto, a sua imagem, e com isso o marketing pessoal seu ainda dá muito fraco. Quando, por exemplo, numa reunião, numa empresa, ali todo mundo vai ter espaço para fala e perceber que na sua fala, você como assistente administrativo vai participar de algumas reuniões com a diretoria ali ou com o seu coordenador, para algumas tomadas de decisões, né, numa observação mais ampla a respeito de um atendimento a um cliente, né, de uma resposta a um consumidor, de tirar dúvidas a respeito de algum vendedor. Se ali você precisa tomar alguma decisão e você perceber que a sua voz
ela não é ouvida, não digo literalmente, mas eu digo compreendida, aceita, o seu marketing pessoal ele anda em falha, em falta. Então é necessário pensar que você precisa ser visto para você ser lembrado. E aí o marketing pessoal ele leva em consideração qualidades que vão te diferenciar em relação aos demais. Em quais situações você pode trabalhar as suas qualidades e que necessariamente você vai estar trabalhando o seu marketing pessoal? Numa entrevista de emprego, como nós falamos na aula passada, numa promoção de cargo, se você alavanca, se você trabalha bem as suas qualidades pessoais e profissionais, essas questões vão ser levadas em consideração dentro desses processos. Num processo seletivo, no surgimento de um desafio, numa proposta inovadora. Percebemos, por exemplo, você faz parte de um grupo de assistente administrativo, você e mais 3 pessoas. E percebam que existem problemas de maior ou menor grau, certo? E aí, num problema muito difícil em que o gestor ele está com dificuldade de resolver, né? Uma tomada de decisão, um raio de ação que era necessário ali ser tomado, e ele encontra dificuldades para fazer uma pesquisa, para fazer uma abordagem um pouco mais ampla, para elaborar um texto de resposta, enfim, para alguma questão necessária para aquele momento. E você perceber que o seu gestor ele procura muito mais aquela pessoa do que os outros 2 colaboradores, perceba que aquela pessoa tem se destacado, ou seja, as qualidades dela têm sido muito mais bem avaliada pelo seu gestor do que em relação aos outros 2 colegas. Por quê? Ela tem desempenhado o melhor papel profissionalmente e pessoalmente. Ela tem se apresentado melhor, ela tem sido uma pessoa mais voluntária, e tudo isso é levado em consideração dentro do marketing pessoal. Então, é importante você começar a rever a sua imagem de um modo mais amplo. Não digo, quando eu falo em imagem, não digo apenas um retrato em si. Claro que isso se leva muito em consideração, mas você pensar o quanto a sua presença ela traz impacto dentro do ambiente em que você trabalha, ou do ambiente onde você está inserido no momento ou constantemente. Porque essas qualidades vão te trazer um diferencial em relação às pessoas que executam a mesma função que a sua. Então vale a pena você pensar aí, viu? Marketing pessoal é extremamente importante. Bom, passamos algumas regras básicas para vocês, o que se torna importante para que você entenda como promover, como você vai propor, administrar e resguardar a sua imagem pessoal, o seu marketing. Algumas regras básicas. Mantenha a sua imagem intimamente ligada a símbolos primários de boa educação, inteligência e honestidade sempre. Bom, quando você é cortês, educado, quando você é empático, quando você entende que o seu marketing pessoal não é sinônimo, guardem isso, não é sinônimo de egoísmo, muito pelo contrário. O marketing pessoal, ele depende muito de você, da sua imagem, principalmente como as pessoas estão olhando para você. Existem pessoas que são destaques por não ser uma boa pessoa, por não ter sido um bom personagem. É igual, por exemplo, num filme, existe aquela pessoa que ela é tida como um vilão. O marketing, não digo pessoal, mas o marketing do personagem, ele é sempre negativo, aquela pessoa sempre será vista como um vilão. Aí um colega do bairro, uma pessoa ruim, ele vai ter o apelido daquele vilão. Mas temos que pensar que um público está olhando para ele. O público é quem julga ele. O público é quem avalia ele. Então o marketing pessoal ele depende sim, extremamente e muito da sua própria pessoa, do seu comportamento, o que necessariamente influenciará também na participação ativa das pessoas que avaliarão o seu comportamento. Então a boa educação, a inteligência, a construção de uma ideia, a honestidade é um ponto fundamental para você alavancar as suas regras, né, o seu marketing pessoal. Elogie sempre, ajude sempre, parabenize sempre. Jamais faça qualquer comentário negativo sobre quem quer que seja, principalmente se a pessoa estiver ausente. Bom, aqui estamos falando de ser verdadeiro. Estamos falando aqui de você, como eu disse, não pensar em si mesmo, mas pensar também no seu próximo, apoiando, ajudando o seu colega que tem alguma dificuldade. Principalmente você, de repente, você tem um tempo de empresa. Só que você quer mudar de área, você quer entrar na área administrativa.
você vai chegar ali pisando no algodão, bem tranquilo, aí você tem aquele colega que está há mais tempo. Veja como que ele vai te tratar. Se ele vai te tratar com educação, se ele vai te ensinar os processos, as atividades cotidianas, aquilo que vai ser passado a você. Perceba se ele vai te tratar dessa forma. E lembre-se, você pode estar no lugar dele. Como você trataria o seu colega que está chegando agora nessa área? Será que você o ajudaria? Será que você iria parabenizar? Será que na hora do feedback, da correção, você iria, de repente, trazer palavras que o deixem ali cabisbaixo, para baixo? Eu acho que não, né? O marketing pessoal, ele tem essa ideia de que as pessoas te olhem sempre com bons olhos. Bom, a terceira regra básica que eu quero passar para vocês é importante. Esforce-se para ser melhor a cada dia. Não necessariamente ser o melhor. Por quê? Você ser melhor é você olhar para si mesmo e indicar e observar traços de melhoria. Esta visão ela é tão somente individual. Ser melhor é para você mesmo. Agora, ser o melhor é uma visão que as pessoas que estão de fora vão ter a respeito de você. Então, busque ser melhor todos os dias nas suas atividades, na sua conduta, na sua chegada no horário de trabalho, tá? Em todas as suas tarefas diárias, no seu relacionamento interpessoal, seja com os que estão dentro da empresa, com os que estão fora. E aí, certamente, você sendo melhor todos os dias, vão te ver como o melhor daquele departamento, daquela empresa, daquele setor, daquele mês, enfim. É assim que nós trabalhamos também esse aspecto. Quarto ponto importante, como dica básica, na sua derrota, elogie o vencedor, ao invés de criticá-lo. Existe essa dificuldade hoje das pessoas parabenizar, existe essa dificuldade das pessoas olharem com bons olhos para o seu colega. Se ele for superior a você, parabenize, aprenda com ele. Ninguém nasce sabendo, ninguém aprende tão somente sozinho ou por nenhum outro meio. Nós temos que buscar sempre o conhecimento que outros já tiveram para nos passar. É igual numa faculdade, você tem um professor que aprendeu antes de você e você está aprendendo com ele. É igual aqui, no nosso curso, vocês estão aprendendo condições, conteúdos, pontos importantes para que você seja um profissional qualificado, para que você seja um profissional diferenciado. E aí você, observando o ato daquela pessoa ter se saído melhor numa determinada atividade, isso faz com que você não olhe com os maus olhos, mas veja com bons olhos, aprecie, agradeça, parabenize, porque isso te fará um profissional cada vez melhor. E aí existem alguns pontos prejudiciais que vale a pena a gente tomar atenção, né? Quando você tem essa dificuldade de entregar atividades, projetos, você tem essa dificuldade de cumprir com prazos, e isso acaba danificando, manchando a sua imagem, a sua autoimagem. Quando você não cumpre com os compromissos, a não ser que você tenha uma boa justificativa, isso transmite o quê? Descaso, insegurança, incapacidade, falta de vontade, enfim. Então, tome cuidado com isso. Lhe entregaram um prazo, o assistente administrativo, cumpra, seja organizado, organize o seu dia, organize os seus eventos, os seus horários, porque certamente você vai ter uma quantidade razoável de atividades a serem feitas. Dias com mais atividades, dias com menos atividades, porém se torna necessário entregar num prazo razoável, prazo estabelecido pelo seu gestor ou pela área solicitada. Manter uma mesa atolada, um ambiente desagradável, isso acaba transmitindo a ideia de falta de controle, de descuido com o seu material de trabalho, com a papelada, em que você não foi uma pessoa de fato organizada, tá? A não ser que, ainda que você tenha, sim, muitas atividades a serem feitas, tome cuidado, seja organizado. Organize em pastas, organize com gavetas, enfim, coloca clips. Eu estou falando aqui de papelada, né? Mas claro que hoje nós temos um computador que nos permite uma melhor organização, o que também facilita nessa organização da mesa, do ambiente em que estou ali assentado, porque uma mesa cheia de objetos pode atrapalhar na hora do desenvolvimento da atividade. O terceiro ponto, resista à tentação de expor os seus problemas pessoais dentro do trabalho. Além de dar a margem a fofocas, né, porque você está falando da sua vida para os outros e os outros podem contar para os outros e isso se tornar uma bola de neve, uma falsa informação,
você acaba também não dando o resultado que deveria para a empresa porque você perdeu tempo ali falando que não era necessário. E aí eu vou dar alguns toques para vocês também, certo? Invista na sua imagem. Vista-se para ser visto. Aí eu falo de traje, eu falo de uma boa vestimenta, a mulher com uma boa maquiagem, certo? O homem com o cabelo bem cortado, bem arrumado, enfim, isso é importante para o marketing pessoal. Estar sempre pronto e capacitado para enfrentar mudanças. Seja uma pessoa que não encare as mudanças com medo, mas sim destemido, sim com vontade de aprender frente a essas mudanças, porque o ser humano que fica parado, estagnado, certamente ele não evolui. Então, para que nós venhamos ou evoluamos, se torna necessário nós buscarmos, enfim, novos conhecimentos, e os novos conhecimentos eles só vêm com as mudanças. Ter consciência da importância da atitude para a concretização de objetivos. Atitude. Você entender que se torna necessário você agir. Para chegar ao objetivo, você não pode ficar no mesmo lugar. Você estabeleceu uma meta diária. Olha, hoje pela manhã, assim que eu chegar, eu vou organizar os olerites. Em seguida, eu vou fazer a impressão. Depois, eu vou tomar a assinatura de cada colaborador e entregar a via de cada colaborador. Olha, após esta atividade, eu vou me organizar para poder entrar em contato com os vendedores para falar de suas comissões, para os seus recebimentos. Vamos entrar em contato para tirar dúvidas. Olha, no terceiro ponto ali, vamos ter uma reunião. Eu quero preparar toda a documentação, toda a papelada que for necessária para apresentar os resultados para a minha chefia. Então eu preciso organizar, eu preciso entender que se torna necessário atitudes para a concretização de objetivos, não somente individuais, muito mais organizacionais. Saber focar os problemas e controlar a preocupação e os sentimentos de frustração e angústia. Você precisa ter um equilíbrio para poder as suas atividades elas correrem bem. Você entender que a pressão por parte do gestor ela faz mal, mas você também pressionar a si mesmo pode ser tão prejudicial quanto. Então, tenha calma na hora de realizar as atividades, tenha paciência, como foi falado agora no quadro anterior, seja uma pessoa organizada, porque a sua organização determinará o quanto você estará focado, o quanto você pode acelerar um determinado processo. E isso é importante. Entender e acreditar na própria capacidade de realização e de superação de obstáculos. Como eu disse, a preocupação, a angústia, às vezes ela te limita. E limitar você a respeito da sua capacidade, ela é sinal claro de que você não tem confiança em si mesmo. E as empresas querem ver nas pessoas não somente como cumpridoras de prazos, mas também como alguém que promove novas ideias. Alguém que coloca novas cartas na mesa. Alguém que venha com a inovação para que traga de fato resultados para a organização, o que por consequência trará resultados para você. Então, pense dessa forma. Pense que você pode, pense e acredite no seu potencial, nas suas qualidades. Pesquise, eu não sei disso, deixa eu pesquisar o que significa essa questão. Olha, alguma coisa relacionada à legislação, deixa eu pesquisar, porque muitos colaboradores acabam procurando o pessoal da área administrativa e você, assistente administrativo, às vezes vai ser o interlocutor entre o colaborador e a alta gestão para repassar uma informação e ali você precisa conhecer a respeito daquele assunto. Quantas faltas eu posso, quantas horas eu posso chegar atrasado? Enfim, algumas questões relacionadas, né, o que significa absenteísmo? Olha, falta justificada, para quem eu entrego, de quem é competência, como é que funciona essa parte? Minhas férias são de quantos dias? Enfim, fração de férias, são diversos assuntos que nós podemos tratar e de que é importante você entender que você é capaz de obter essa informação com qualidade. Sim? Então, confie em você mesmo, seja uma pessoa que não se contente apenas com o que você sabe agora, mas busque informações constantemente. Aí o penúltimo ponto, manter-se motivado, cuidado com os exageros ao elogiar a si mesmo. Temos que tomar cuidado com essa presunção, com esse excesso de elogios a nós mesmos, porque isso dá sim um ponto até positivo, até certo nível, né, da autoconfiança, mas a autoconfiança demasiada, ela realmente pode trazer um tombo muito grande,
porque aí a hora que eu não sei fazer aquilo que eu acho que sei, aquilo que eu não me preparei para fazer, pode trazer um resultado negativo em relação às atividades que foram colocadas para você e, por consequência, mancha a sua autoimagem. Outro ponto importante, e aí para finalizarmos a nossa aula, usar uma forma gentil e atenciosa de tratar as pessoas. Esse tratamento, esse relacionamento interpessoal permite que você se achegue mais às pessoas, as pessoas até aquelas que sabem mais do que você, permite te abrir portas para você obter novos conhecimentos, para sanar dúvidas de forma mais rápida, para que você obtenha apoio na hora que você tiver uma dificuldade. Enfim, temos que entender que esses pontos aí são extremamente importantes para que a nossa relação com as pessoas, a minha autoimagem esteja sempre sendo bem visível, esteja sendo apreciada, elogiada pelas pessoas. Procure ser, como falei anteriormente, ser melhor todos os dias e as pessoas te verão como o melhor. Então, invista na sua autoimagem, olhe para si mesmo, procure se cuidar em todos os aspectos, porque certamente te trará resultados positivos, ok? Pessoal, ficamos aqui então com a nossa aula de marketing pessoal. Espero que vocês tenham gostado, apreciado e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!